agora, na Rádio Evangélica Vida. Uma palavra de esperança para a sua vida. Querido ouvinte, Deus te abençoe. Estamos a mais um momento na meditação da Palavra de Deus e para hoje eu lhe convido, mais uma vez, a estar comigo com a Bíblia Sagrada, com a Palavra que nos anima, nos alegra, nos une. A Palavra de Deus faz todas estas coisas e neste dia eu tenho certeza que a Palavra de Deus vai falar ao seu coração. Ela não volta vazia, ela faz o que lhe apraz, ela é fiel, verdadeira, não falha, ela é imutável, é a Palavra de Deus. O texto sagrado para hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 16, e o versículo é 13. E diz assim o versículo 13 do capítulo 16 de Gênesis: foi este o nome que ela deu ao Senhor, que ele havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Meus amados irmãos, essa é a história de Agar. Agar era uma serva egípcia, serva de Sarai, mulher de Abrão. Ainda era Abrão e Sarai. O Senhor tinha chamado este casal e tinha lhe dado uma promessa. A promessa seria: te darei um filho, farei da sua descendência milhares. Tem uma promessa de multiplicação, de grande povo, de nação a partir de vocês. E tal como nós, inquietos, muitas das vezes, sem saber, buscando alternativas para Deus cumprir os seus milagres, nos encontramos em Agar. Agar, Sarai ainda, olha que não teve nenhum filho. Já era cerca de... Porque a Bíblia diz que Abraão tinha 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Vamos imaginar que um ano antes, ou pouco tempo antes, aí na mediana aí de 80 e pouquinhos anos em que Abraão já se encontrava, Sarai olhou assim e disse: já o tempo tem passado. Eu vou chamar aqui essa moça, essa mulher, essa serva egípcia. E disse a Abraão: Abraão, faz o seguinte, o Senhor me impediu de ter filho. Toma aí essa egípcia aí. Talvez ela possa formar uma família através dela. Abraão cai nessa. E a Bíblia diz, irmãos, que já fazia 10 anos. Olha aí, 85 anos então, né? 75 Deus o chama. 10 anos, se passa. E agora, Agar engravida. Agar engravida e quando se viu grávida, a Bíblia diz que Sarai já começou a olhar para ela estranho. Meu Deus, nós muitas das vezes as coisas, tomamos atitudes e de repente a gente olha para aquela circunstância, para aquelas consequências e dizemos: não estou gostando disso. E agora o que é que vai acontecer? Agar se vê nessa situação difícil e a Bíblia diz que Agar vai e foge dessa situação. Quantas vezes você tem tentado fugir de situações adversas? Que muitas das vezes você olha e diz assim: eu nem procurei isso, irmã Suelen, mas isso tem adentrado na minha porta, tem causado tanto transtorno, tanto incômodo, tem me machucado tanto. Eu lhe compreendo.
E digo mais, o Senhor está te vendo. É esta a palavra-chave para a mensagem hoje. O Senhor está te vendo. Aquela mulher foge, talvez Sarai não viu, Abraão não percebeu, ninguém estava observando porque ela já vai para o deserto. Mas o anjo do Senhor encontra Agar lá e diz: Ei, Agar, de onde é que tu vem? Para onde é que você vai? Ela responde ao anjo do Senhor: Tô fugindo de Sarai, minha senhora. Tô fugindo dessa situação, eu não aguento mais. Você tem dito isso para o Senhor? Senhor, é o seguinte, eu não aguento mais essa situação, quero fugir. Quantas pessoas estão dizendo exatamente isso? Eu quero fugir, Suelen. O anjo do Senhor disse: volta para lá. Eu vou fazer deste que está no teu ventre também uma grande nação. Você não precisa se preocupar. Você não tem culpa nisso. Eu multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém vai poder contar. Aquela mulher olha para aquela situação e o anjo continua a dizer para você: olha, você está grávida, vai ter um filho, você vai colocar o nome dele de Ismael. O Senhor ouviu o seu sofrimento. Olha só que coisa grande. Extraordinário é o nosso Deus, que por mais que nós tenhamos muitas das vezes decisões erradas, precipitadas, Ele sabe como conduzir a história da nossa vida. E ela chega a dizer, a Bíblia diz, o versículo que nós lemos de 13, este foi o nome que ela deu ao Senhor. Ela vinha do Egito, irmãos. Tantos nomes ela poderia dar àquele Deus, mas ela chegou e disse: este Deus é diferente. O Deus de Abraão, o Deus, aleluia, dos meus senhores, Ele é diferente. E Ele é o Deus que me enxerga, que me vê. E eu quero dizer para você que o Senhor está falando diante dessa situação que você muitas das vezes colocou os olhos e disse assim: irmã Suelen, parece que Deus não está vendo. Parece que Deus não está enxergando a minha situação, aquilo que está acontecendo na minha casa, na minha família, na minha história. O Senhor, neste momento, olha e diz: eu tenho uns olhos como chama de fogo. Eu conheço e vejo tudo. A Bíblia diz que o Senhor está atento às nossas atitudes, as nossas circunstâncias, as situações em que muitas das vezes nós nos inclinamos e nos trazem consequências duras. Ele está ali, não nos abandona. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 3: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Você que está talvez se sentindo injustiçada e dizendo: Senhor, meu Deus, olha esta situação, quanto mal está sobrevindo. O Senhor está dizendo hoje para você: eu estou te vendo, eu estou contemplando, aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Meu Deus, que coisa extraordinária. O Deus que tudo vê. Aleluia. Aleluia. O Deus que tudo enxerga. Aleluia. Jó capítulo 34, versículo 21 diz assim: pois Deus vê o caminho dos homens e Ele enxerga cada um dos seus passos. Está te contemplando diante desta situação, diante deste momento tão difícil que você vem enfrentando.
dessas agonias que muitas das vezes querem fazer com que o seu coração se entristeça, Deus está repetindo para você: eu estou vendo. E aí você pode até perguntar: mas Senhor, e por que o Senhor não está fazendo ainda alguma coisa por mim? Por que, Jesus, o Senhor não está ouvindo meus gritos de socorro? Salmo 34, versículo 15 diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Não pense que o Senhor está com os ouvidos agravados. Não pense que os olhos do Senhor não estão vendo aí essa situação. Talvez você não esteja enxergando como Abraão, como Sarai não estavam enxergando e tentando remediar. Mas Deus se apresentou para Agar no meio daquela situação. Deus voltou-se, aleluia, para Abraão e disse: Abraão, Abraão, aleluia, vem cá, olha aqui para as estrelas do céu, eu te prometi, eu não falho. Chegará o tempo oportuno sobre a sua vida. Jeremias 23, versículo 24 disse: poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Será que esse Deus, aleluia, aleluia, oh, Jesus não está vendo a sua situação? Ele está enxergando. E olha o que é que ele diz no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 16, versículo 9, diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Confie o seu coração no Senhor, mesmo quando as agonias chegarem, porque Ele vai te fortificar. Aleluia! Ele está diante de você para enfrentar as suas guerras. Bendito seja o nome do Senhor. Os olhos do Senhor, Provérbios 22, 12. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas Ele frustra as palavras dos infiéis. Confie no Senhor. Ele está enxergando. Ele está vendo essa situação. Ele vai chegar com providência. Aleluia. Eu creio em um Deus, bendito seja o nome do Senhor, que tudo vê, que tudo faz. Aleluia. Que tudo, aleluia, consegue agir. As nossas impossibilidades, as nossas dificuldades, para Ele não são nada. Mas sabe por que Deus talvez você esteja aí dizendo: Suelen, eu fico tentando querer compreender o porquê Deus está vendo tudo isso e não age de forma urgente na minha vida, nesta situação. É porque diz, está lá em Pedro, o Senhor não age como o homem age. O homem é ansioso. O homem quer fazer de qualquer jeito. O Senhor sabe o limite de todas as coisas. Tudo está patente diante das suas mãos. Tudo está diante dele. Os seus olhos são como chama de fogo. E Ele sabe exatamente qual é o melhor momento de chegar, de agir, de dizer: é até aqui. Certa vez Jó questionou, aleluia, com os seus amigos, e o Senhor disse: olha, vocês que são cheios de conhecimento, vem cá, deixa eu perguntar a vocês, onde é que vocês estavam quando eu firmei os céus? É Ele quem dá ordem às ondas do mar e diz: ó, ondas do mar, é até aqui, e de lá elas não passam. Confie no poder do seu Deus. Ele reina, Ele cuida de você, Ele sabe qual é o limite de todas as suas coisas. E eu vou dizer para você, Salmo 17, 8, Ele lhe protege como a menina dos seus olhos. Talvez você não esteja enxergando porque a luta é realmente grande, mas o Senhor está com as mãos estendidas. Ele se esconde você sobre as suas asas e com Ele você está seguro, segura,
protegido. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amós, capítulo 9, versículo 8. Diz assim: sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, está olhando para toda a superfície da terra. Olha só que coisa linda. Salmo 94, a gente vai encerrar com esse porque é maravilhoso. Salmo 94, versículo 9 diz assim: será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Ah, Deus que te ouve, Deus que te vê, Deus que sabe do aperto, da angústia, da situação que você enfrenta. Este Deus está dizendo para você: se preocupa não, confia em mim. Guarda o seu coração. Não ache aí que eu estou desapercebido. Não ache que eu te desamparei. Não ache que tudo está perdido. Mas confie na minha fidelidade, porque eu sou o mesmo. Não mudo. Aleluia. Eu estou contigo. Eu estou vendo tudo. Diz o Senhor para você neste momento. Ele é o Deus que tudo vê. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.